aqui encontraram Jesus? Quantos aqui Jesus te encontrou? Aleluia. Eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, né? A Bíblia diz que Ele nos encontrou, né? Ele se entregou por nós. Então, nós somos escolhidos antes mesmo de escolhermos a Ele. Mas depois que nós encontramos Jesus, e agora? E agora? Depois que você tem Jesus, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a nossa vida? Eu fiquei refletindo, querido, sobre isso, e eu tenho estudado um pouco mais sobre a volta de Cristo. Por esses dias eu vou te dar até a data. Sabe, eu tenho estudado sobre isso, queridos, porque, irmãos, eu não sei, antigamente eu olhava para, por exemplo, para Léo, né, eu olhava para Vinícius, os meninos mais novos aí, Cauã, eu diria, rapaz, vocês têm tempo, eu não tenho mais tempo não. Mas hoje, querido, o mesmo tempo que eles têm é o que eu tenho. Nós não temos mais tempo hoje, como antigamente nós tínhamos. Nós temos aí mais 100 anos, 80 anos, não vai ter, queridos. Não pense você que nós vamos ter mais um século, que não teremos. E eu tenho meditado sobre isso, e eu fiquei meditando justamente nos evangelhos, sobre a vida de Jesus. Jesus, ele veio cumprir aqui um propósito, ele veio cumprir um chamado, ele veio cumprir uma missão, algo que foi anunciado pelos profetas messiânicos. Quando você olha no Velho Testamento, os profetas, eles estavam anunciando Jesus, eles falavam de Jesus, eles falavam o que o Filho do Homem iria sofrer, eles diziam que o Filho do Homem, o que iria acontecer. Então, muitas coisas, tudo percorreu em torno de Jesus. E quando eu caio para o Evangelho, eu estou meditando muito no livro de Marcos, inclusive, quarta-feira, né, eu trouxe uma ministração que eu falei justamente sobre isso. O que é conversão? Né, o porquê se converter? Eu agora sou novo convertido. E o que isso quer dizer? O que isso muda para mim? O que isso muda para alguém? Qual é a realidade de uma nova criação? Agora eu sou crente. Agora eu sou da Igreja Verbo da Vida. Agora eu sou da Assembleia de Deus. Agora eu sou da Batista. Eu sou da Universal. As pessoas, eu sou... Mas o que você precisa entender é que o novo convertido está relacionado a você ser filho de Deus. Ser uma nova criatura não é uma placa denominacional, mas é uma nova identidade que você recebe. Você vai receber agora um nome, ou uma qualidade, ou uma posição que Jesus Cristo veio dar para mim e para você, que é justamente uma condição de filho. E a condição de filho é que garante a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Quando todo mundo diz, não, mas todo mundo é filho de Deus. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que aquele que quer ser filho de Deus, ele tem que reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando eu olho, querido, para o ministério na vida de Jesus Cristo, eu não vi em nenhuma ocasião dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos que eu estou meditando sobre isso, principalmente Marcos, eu começo a meditar aqui, eu começo a ler, eu começo a ver a cronologia de Marcos, eu começo a ver tudo aquilo que está acontecendo na vida de Jesus. Irmãos, se nós formos para Marcos capítulo 5, ele vai registrar que Jesus, ele vai ter uma situação aqui com Jesus, onde ele vai encontrar um endemoniado, ele vai encontrar uma mulher com fluxo de sangue, e ele vai encontrar uma menina, uma criança que está precisando. Nessas 3 ocasiões, esse homem, ele precisa de um psicólogo, essa mulher precisa de um médico, e essa criança precisa de um pediatra. Quando Jesus chega, ele pega as 3 funções e exerce ao mesmo tempo. Ele chega para o endemoniado, ele liberta. Ele vai, enquanto ele está indo ser pediatra de uma criança, ele é interrompido porque ele precisa ser médico. Então ele vai lá e resolve o problema de uma mulher que sofria de uma hemorragia. Quando ele chega até a criança, ele vai agora e vai tratar ela como um médico, como um pediatra. Vocês estão entendendo a comparação? O que as pessoas precisavam naquela situação, Jesus, ele naquele momento, ele era
Se você continuar, se você for lá no livro de Lucas, no capítulo 7, Jesus agora está indo de encontro com uma multidão. Jesus está vindo com uma multidão e vem uma outra multidão, junto com uma viúva, uma mulher que é conhecida como a viúva de Naim. E ela está enterrando o seu filho, ela vai agora levar seu filho, ela vai levar a sua esperança. E quando ela encontra Jesus, ela encontra a ressurreição. Você começa a imaginar que toda ocasião que era de morte, que era de perda, onde Jesus chegou, trouxe vida? E meditando nesse evangelho, eu falei, o que mudou do evangelho de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui encarnado, em carne? O que mudou desse evangelho de Jesus naquela época para o evangelho de hoje? O que muitas coisas aconteceram? Se nós formos para lá para João capítulo 9, vai falar sobre a cura de um cego de nascença. Então, se a pessoa não tinha vista, encontrava Jesus, passava a ver. Se você continuar no Evangelho de Marcos, você vai ver que lá em Marcos capítulo 8, Jesus ele vai se encontrar com outras pessoas, e pessoas que estão famintas, são 4.000 homens, Jesus vai alimentar esses homens. Se o povo tinha fome, ele trazia comida. O povo tinha sede, ele dava água. O povo tinha enfermidade, ele curava. O povo tinha morte, ele dava vida. O povo tinha qualquer espécie de coisa, Jesus chegava e ele mudava. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que o que Jesus disse em Mateus 11, 28 é exatamente válido para os dias de hoje. E o que ele disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e ele diz, e eu vos... Então esse mesmo Jesus que esteve e pregou esse evangelho e mudou a vida das pessoas, eu quero te dizer que ele não mudou, o evangelho continua sendo o poder de Deus e está disponível e acessível para todo aquele que nele crê. A questão é que Jesus ele estava aqui e ele tinha a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele tinha os atributos, mas ele não podia usar desse atributo. Afinal de contas, ele estava como Deus homem aqui na terra. Então, fisicamente, ele não podia estar em mais lugares ao mesmo tempo. Havia uma limitação em Jesus física. Jesus, por onde ele estava andando, por onde ele estava passeando, ele estava anunciando o evangelho. E eu fui vendo, quando Jesus ele vai entrar em Jerusalém, ele pega um jumentinho. Quando você lembra da história do jumentinho? Quem foi da escola dominical quando criança, você lembra do jumentinho? E eu fiquei pensando, por que Jesus não pegou justamente um cavalo? Porque cavalo é algo que impõe autoridade, é algo que se impõe sobre as pessoas. O jumento é algo que é compatível com as pessoas e as pessoas podem tocar. Até o animal que Jesus usou foi para ficar perto das pessoas. Nada que Jesus fez foi para se afastar, pelo contrário, só foi para se aproximar das pessoas. Quando você chega no cavalo, se você num manga larga, alguém conhece essa raça? Nem eu só ouvi falar também. Então você chega, você impõe, né? Aquilo, Fábio conhece. Chega lá, você impõe, você chega com aquilo, é uma posição de autoridade, aquela coisa impõe. Mas um jumento, não. E quando eu lembro do jumento, eu não posso esquecer de Abraão fazendo o sacrifício de Isaac. Quando ele simplesmente chega para Isaac e fala assim, ó, vamos tirar a carga de cima do jumento e tu vai levar agora. E eu fiquei pensando, mas rapaz, por que não o jumento? Por que não aproveita o jumentinho e vai com ele carregando? Irmãos, tu já viu um jumento quando empaca? Já viu? Mas não tem cristão que tira aquele trem. Esse jumento, ele representa força. Existem tempos e épocas na nossa vida que a gente não pode usar a nossa força. Não é no nosso braço, não é na nossa força, tem que ser no Espírito. Jesus aqui, ele simplesmente, enquanto ele estava entre nós, ele só era um, ele não tinha como mudar tudo isso. Mas quando ele chega, ele fala assim, olha, vós sereis as minhas testemunhas. Ele falou, olha, eu sou um. Eu estou fazendo discípulos, eu estou ensinando vocês, eu estou mostrando para vocês, eu estou fazendo vocês conhecerem o Evangelho. Vocês vão fazer assim, ó, agora tem uma coisa, vocês não vão poder pedir nada para mim em meu nome. Vocês vão vendo como funciona aqui as coisas, porque eu estou aqui entre vós, eu estou com vocês, eu estou caminhando com vocês. Ele falou, olha, mas tem uma situação que vai ocorrer. Convém que o Filho do Homem se entregue. O Filho do Homem tem que partir, eu tenho que ir embora.
Eles estavam perto, eles não entendiam, os discípulos muitas vezes não entendiam. Irmãos, eu não sei se era ignorância ou se era alguém que ia ver que alguém muito próximo que eles amavam também iria embora. Eu não sei se você já passou por isso, mas imagine alguém chegar para você e dizer assim: rapaz, olha, eu vou ter que me mudar, vou ter que ir embora. E é alguém que está tão perto de você, é alguém que mudou sua vida, é alguém que investiu em você, é alguém que confiou em você, é alguém que despertou em você um potencial, é alguém que de alguma forma contribuiu para o teu crescimento, e essa pessoa olha para você e diz assim: olha, infelizmente, assim, cara, eu vou embora, eu estou indo embora, e vocês não vão mais me ver. Pense na situação. Os discípulos estão nesse momento olhando para Jesus, e eles não conseguem compreender muitas vezes aquilo que Jesus está dizendo, mas o que Jesus está falando é justamente algo, querido, que vem para nós nos dias de hoje. Ele diz: convém que eu vá, para que o outro venha. Convém que eu vá, para que o Espírito Santo ele possa vir. Então, quando Jesus ele toma uma decisão de ir para aquela cruz, porque ele não foi que não pegaram Jesus. A cruz não foi uma obrigação, foi uma decisão. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Só pegaram ele porque ele quis. Quando os soldados vêm para pegar Jesus, quem é que fala? Eu, 600 cai. Quando ele diz eu, ali existe um poder sobrenatural naquilo que ele está dizendo. É por isso que Jesus, quando ele cura o leproso, ele cura ele, e ele fala assim para ele: não fale nada, fica na moita. Não revele a minha identidade para ninguém, porque ainda não é chegado o momento. Mas como é que pode alguém receber uma bênção, um milagre? Alguém que não enxerga passa a enxergar, alguém que é mudo passa a falar, alguém que não anda passa a andar, alguém que está se deteriorizando numa enfermidade. Como é que você recebe uma cura, algo sobrenatural, e você vai ficar calado? Você não consegue. Não é que Jesus estava ali dizendo para eles não, o que ele só estava dizendo simplesmente assim: não é chegada a minha hora, não é o momento de eu me revelar, não é o momento de revelar a minha identidade. Porque todos procuravam algum meio de matar Jesus, todos procuravam algum meio de pegar Jesus. Você lembra? Certa ocasião, quando os fariseus eles vão chegando, e Jesus está assentado, e quando ele chega e fala: olha, essa mulher foi pega em adultério, e eles armam uma cilada para Jesus, e Jesus escrevendo na areia, ele simplesmente diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ou aquele que não tem pecado. E eles, pela sua própria consciência, eles foram embora, porque eles sabiam que o que Jesus respondeu confrontava a vida deles. Sabe, irmãos, chegando a tudo isso, eu quero que você entenda que quando Jesus ele partiu e ele foi aos céus, ele disse: olha, até então vocês não poderiam pedir, mas a partir de agora vocês vão pedir em meu nome. Eu vou deixar um nome para você usar, e esse nome, quando você falar, ele vai ter o mesmo efeito de quando eu estava aqui na terra fisicamente. Jesus ele diz: olha, agora tem uma situação, eu vou deixar vocês por um tempo, mas tem uma coisa, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Aquele mesmo que habitou dentro de mim, aquele que me conduziu ao deserto, aquele que me fez triunfar no deserto, aquele que me fez triunfar sobre todas as circunstâncias, aquele que guiou os meus passos, aquele que quando eu estava olhando para alguém e vendo uma enfermidade, ele disse: lança a cura, e a cura ali era lançada. Então ele falou: olha, eu vou enviar esse mesmo Espírito. Agora, ao invés de ficar com uma pessoa só que estava entre vós, eu vou derramar sobre todo aquele. Oh, aleluia! O que Jesus está dizendo? Vamos expandir o negócio, vamos expandir a visão. Se eu sozinho conseguia tocar em alguém e ia curando alguém, imagine quanto Jesus vai ter na terra. Imagine onde passa um crente cheio do Espírito Santo. É por isso que quando você encontra alguém, seja com a espécie que for de enfermidade, existe um depósito de cura dentro de você. É por isso que quando você olha para alguém que está com câncer, você vai fazer o que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele olhou simplesmente e fez: vai embora. E o que eu faço, pastor? Em nome de Jesus, porque o nome foi dado à igreja. E o que vai acontecer com a doença? Diga comigo: ela tem que sair. Não, por favor, com mais convicção. Ela tem que sair. Por causa de quem? Por causa de quem? Quantos aqui têm autoridade no nome de Jesus? Então o nome de Jesus foi dado à igreja.
Então o que Jesus fazia? Mesmo sendo onisciente, onipotente, onipresente, mas ele não podia se manifestar nesses atributos, porque ele estava aqui fisicamente. Ele não podia estar aqui em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele falou: agora eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir a visão. Eu vou colocar o Espírito dentro deles. E o Espírito dentro deles vai fazer o que eu fiz. Em outras ocasiões farão até maiores do que eu fiz. Sabe qual é o problema? É que nós estamos olhando aqui para a palavra de Deus, olhando para o Evangelho e falando: Jesus de fato ressuscitou a filha de Naim, mas deixa eu te dizer, existe poder suficiente dentro de você para ressuscitar morto? Eu sabia que você ia ficar meio assim. Pastor, o que o senhor está falando é um absurdo. Pode ser absurdo para quando você não conhece o teu Deus. Mas quando você conhece o teu Deus, o poder que está dentro de você, ele é exalado de tal maneira que vai trazer o morto de volta à vida. Seria muito bom se meu filho pudesse estar aqui com 4 anos de idade e ele dar umas carreiras aqui dentro. Ali é uma prova de alguém que foi a óbito e voltou à vida. Seria muito bom se a gente pudesse colocar várias pessoas aqui para testemunhar e dizer o que Deus fez na vida delas. Sabe qual é o problema? É que nós estamos olhando muitas vezes somente para os nossos problemas, estamos olhando para as nossas limitações, estamos olhando para aquilo que as circunstâncias estão se levantando e estamos perdendo a nossa identidade. Agora eu encontrei Jesus, e agora? O que eu faço? Eu vou viver um novo padrão de vida que Ele me deu. Eu vou viver debaixo do poder, eu vou viver debaixo da unção, eu vou viver fluindo nos dons do Espírito. Mas as fascinações do mundo, a riqueza, tudo que acontece lá fora, a gente se preocupa. Meu Deus do céu, está tendo um corte na empresa. Ai Jesus, ai meu Deus do céu, será que eu vou ser mandado embora? Deixa eu te dizer, quem te sustenta não é teu emprego, é Deus. Pastor, eu vou fazer uns exames. Ai pastor, ora aí pelos exames. Eu vou orar pelos exames, não. Quando você tem uma convicção que você já é sarado e curado, independente do resultado, a cura de Deus já está dentro de você. Por favor, diga assim comigo: vai tudo bem? É a consciência que você tem do Evangelho. Jesus, eu não conheço nenhuma passagem que diz que Jesus foi procurar um médico porque ele estava ruim. Deixa eu te dizer, todas as vezes que alguém chegar perto de você enfermo, essa pessoa, nada mais, nada menos, ela está vindo atrás de você porque ela sabe que você tem um antídoto. Mas durante muitos anos nós fomos aprendemos o quê? Aprendemos que é o pastor que faz, a unção está no pastor, é o líder. Mas deixa eu te dizer, Deus ele chamou filhos, a unção está disponível para o corpo. Nós somos chamados para mudar a vida das pessoas. Eu estava lá em cima conversando com o irmão Fábio agora, aí alguém chegou lá: pastor, tem um remédio aí para dor de cabeça? Eu falei: tem oração. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, aí já é extremo demais. Não, meu irmão, não é ser extremo, é ser alguém realista. Eu tenho que ser alguém que a minha identidade eu não posso perder. Eu sou filho de Deus, querido, eu tenho a vida de Deus em mim. Enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que ter essa convicção de que todas as coisas vão cooperar para o meu e para o seu bem. Veja bem, queridos, quando nós vemos a Mateus capítulo 8, coloca aí Mateus capítulo 8, versículo 2, só para tu não dizer que eu não abri a Bíblia hoje. E eis que um leproso, eu fiquei pensando nesse homem, eis um leproso, eis um aidético, olha a identidade desse homem, sabe, tendo-se aproximado, adorou, dizendo. Tem tantas pessoas, querido, que estão enfermas, e tudo o que elas querem é um espaço para adorar, mas as igrejas estão inacessíveis. Os crentes de hoje, eles estão inacessíveis. Os crentes de hoje arrotam tanta santidade que é até indiferente com as pessoas. Eis que um leproso, você sabe o que era ser um leproso nessa época? Aleluia!
em alguém desprezado, em alguém que é rejeitado, em alguém que sofre todo tipo de preconceito. Mas a Bíblia, Mateus, ele começa a dizer, e eis que um leproso, aleluia. Quantos leprosos estão chegando perto de nós e nós estamos colocando barreira? Oh, aleluia, vai dando glória a Deus, faz conta que não é com você, é com quem está em casa. Aleluia. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele está dizendo, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser me purificar. Mas antes de pedir, ele adorou. E olha o que acontece no versículo 3. E Jesus, alguém que não pode ser tocado, Jesus vai lá e toca. É esse o evangelho que nós temos que viver. É esse o evangelho que a gente tem que pregar. Que evangelho? É aquele que o mundo, os especialistas, os experts, diz que não vai dar. O evangelho chega para dizer, dá. É esse evangelho que nós temos que viver. Quando a medicina diz que não tem mais jeito, existe o médico dos médicos, que ele vai operar grandemente. O nosso Deus não mudou, Ele ainda vive, Ele reina para todo sempre. Então não importa quantas vezes o diabo vai lançar uma mentira, existe um evangelho, que é o poder de Deus, que habita dentro de você, e ele tem que ser usado. Ele está dizendo assim, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, o que é que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. O que Jesus disse? Quero. Quantos aqui precisam de uma bênção de Deus? Eu te pergunto, Ele é capaz de atender você? Quantos aqui quer? E Ele diz, eu quero fazer. É uma coisa tão simples. Não tem nada de espetacular. Jesus está sendo simplesmente quem Ele é. Ele simplesmente estende a mão, toca e diz assim, quero. E imediatamente, instantâneo. Irmão, Jesus não é Casas Bahia para fazer em parcelas, não. Não sei o que você está precisando. Eu não sei qual tipo de evangelho que você está vivendo. Eu não sei qual é o Deus que você crê. Mas o Deus que a minha Bíblia diz, e o Deus que eu creio na minha Bíblia, Ele simplesmente ele diz assim, quero, e imediatamente acontece. Aleluia. Quer ficar curado? Quero. Senhor, se tu quiseres. Ele falou, quero. É por ser tão fácil, e é por ser tão simples, a gente acha que não tem poder nisso. Mas olha o que diz no versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Olha o que Jesus está falando, ó, já que aconteceu já, agora o que você vai fazer? Sirva de testemunha. O que Jesus fez na tua vida que você está calado até hoje? Quantos testemunhos nós temos, quantas histórias nós temos? Comece a escrever quantos livramentos Deus te deu, desde o teu nascimento. Quantos quase a gente teve, até chegar nessa cabeça branca? Quantas situações nós tivemos? Quantas situações, quantas vezes nós estávamos dormindo? Quantas vezes alguns vasos não estavam aí para entupir? Quantos tiques nós não íamos ter? E o Senhor Deus foi nos livrando? Ele foi cuidando de nós? Por quê, pastor? Ele falou, porque eu preciso que você seja Jesus na terra. É que você pensa que Jesus só te salvou para você não ir para o inferno. Ele te salvou porque Ele precisa do teu corpo.
É porque Ele tem que habitar dentro de você. É por isso que um crente, querido, aonde ele chega é diferente. Uma pessoa testemunhou para mim essa semana, falou assim: pastor, fui chamado para um emprego. Eu peguei a palavra domingo, domingo estava uma palavra daqui e de lá. E eu peguei, pastor, com ousadia, e eu fui chamado para uma entrevista de emprego. E a pessoa que estava me entrevistando perguntou e falou assim para mim: você é crente, né? E a pessoa disse assim: sou. Aí falou: tem algo diferente em você. Oh, aleluia. Oh, irmão, antigamente ser crente, querido, era uma coisa... Deixa eu te dizer, irmão, ser crente nunca sai da moda. Pode ser com boca de sino, pode ser mais acolchadinho, pode ser bem gomado, mas crente nunca sai da moda. Sabe por quê, meu irmão? O mesmo evangelho que foi lá atrás, ele não mudou, ele é hoje. O que mudou foi as pessoas, O evangelho está sendo deturbado, o evangelho está sendo de alguma maneira diluído, ele está sendo de alguma forma facilitado, para poder atrair as pessoas. Não, queridos, igreja não é comércio para atrair cliente. Antigamente a gente pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida, hoje as pessoas mudam de igreja. Porque as pessoas querem que a gente tenha concordância. Irmão, não é eu que tenho que concordar com o pecado, é a Bíblia que rejeita o pecado. Ou você assume a tua identidade de filho de Deus e você muda a tua... Ou você vai continuar sendo alguém lá fora, meu irmão. A mesma coisa que você está sendo dentro da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, eu estava conversando com Deus esses dias. Hoje foi um dia muito bom. Eu estava aqui em cima, arrumando algumas coisas, papelada da igreja. E de repente eu parei meditando sobre uma coisa. E veio uma voz dentro de mim, foi o Espírito Santo, porque o diabo não ia me alertar para isso. E o Espírito Santo falou comigo, bem sério assim, ele falou assim: se eu vier hoje buscar o rebanho que você pastoreia, quantos subiriam? Rapaz, imediatamente falei: rapaz, eu estou garantido, Deus, eu pelo menos estou garantido. Sabe, irmãos, eu não sei se você entende isso, mas você é uma responsabilidade tão grande. Mas a responsabilidade não é de quem ensina, de quem ministra. A responsabilidade é nossa, mas a responsabilidade é daquele que ouve e a pratica. Se você ouve e não pratica, cuidado, viu? Tá para acontecer um grande churrasco aí. Cuidado para você não ser a carne que vai ser queimada. Sabe, irmãos, isso são situações. Quando eu olho para todo o evangelho, quando eu olho, coloca Mateus 21, por favor. Eu acredito que é versículo 14. Acho que é 21. É quando Jesus, ele vai falar com, acredito que é cegos e coxos, não é isso? Não é isso? Aleluia. Qual que é? Sim. Isso. Olha que coisa interessante. Vieram a ele no templo cegos e ele os... Quantos Jesus deixou de fora? Aleluia. Você percebe, irmão, que muitos cegos, muitos coxos espiritualmente estão precisando do evangelho? Estão precisando dessa palavra? O que nós temos feito com essa palavra? Encontramos Jesus e agora? É só para a gente ficar disputando no aplicativo, na plataforma, para ver quem vai vir para o culto e pegar o lugar? Ou será que nós estamos vindo com um propósito de entender que esse evangelho me traz uma responsabilidade e eu tenho que executar ele? Irmão, nós precisamos de uma vez por todas entender que se nós somos salvos em Cristo Jesus, tem uma finalidade. Não é só não ir para o inferno, mas existe uma finalidade também de nós tocarmos na vida de pessoas. Irmãos, eu fiz uma pergunta hoje para mim mesmo. Eu falei: Deus, quantas pessoas eu estou roubando? Quantas pessoas, Deus, o Senhor já colocou perto de mim e eu não tive uma sensibilidade de falar do Teu amor? Não tive uma oportunidade de anunciar o Teu Evangelho? Sabe, irmãos, o mundo está tão louco, mas se você parar para analisar, esse mundo que está louco hoje é o mesmo mundo que estava louco na época de Jesus. A diferença é que Jesus fez a diferença.
Enquanto todos se levantavam e procuravam um meio de achar falha nele, hoje, queridos, o evangelho está ficando um pouco diluído por causa, querido, de uma infestação demoníaca que está acontecendo, infelizmente, no meio das igrejas. Onde as pessoas, queridos, estão deixando de adorar o Deus verdadeiro, muitas vezes por causa de uma empatia que teve com uma pessoa, porque teve um mal-estar com alguém. Irmãos, alguém que sai da igreja por causa de homens, nunca entrou por causa de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, enquanto as pessoas estão olhando para si na vaidade de seus próprios pensamentos, existem muitos coxos e cegos precisando ser curados. A minha pergunta é, Jesus está aqui hoje, e Ele pergunta, apresenta para mim as tuas obras, o que você teria para apresentar? Você mostraria as suas 18 horas de trabalho que você fez? E ele vai dizer assim, mas não sobrou nenhuma para mim no dia, para você conversar comigo? Aleluia! Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, mas se você só trabalha, e você não tem intimidade com Deus, você está perdendo tempo na tua vida. Um relacionamento com Deus é que vai fazer a diferença na nossa vida, queridos. É um relacionamento. Quantos anos você levou para construir o que você tem? E se Jesus chegasse para você hoje e dissesse, vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. Quantos aqui, por favor, levanta a tua mão. Quantos aqui fariam isso? Quantos de nós faríamos isso? Vende tudo o que tu tens, dê aos pobres e siga-me. Aleluia! Olha que eu não sou mulher para estar em TPM, mas eu estou refletindo muito sobre isso. Está valendo a pena o evangelho que a gente está vivendo? Será que nós estamos precisando tanto de Deus só para resolver nossas broncas? Será que Deus de fato é um mordomo e nós somos o Senhor? A gente manda e Ele tem que obedecer? Será que evangelho é esse que foi virado? Que abre a mão, fecha a mão, pega o carro, pega a casa, pega o apartamento, pega dinheiro, pega a conta na Suíça, pega conta em Dubai, pega dinheiro não sei onde. Você fica milionário de coisas terrenas que a terra há de comer, mas o que é espiritual e que tem valor eterno você não tem nada. Aleluia! Esse tipo de ministração nunca vai trazer ibope, nunca vai trazer aplausos, mas é isso que vai mudar a vida das pessoas. Se dinheiro resolve o problema das pessoas, por que tem um monte de milionário querendo tirar a própria vida? Oh, aleluia! Se bens, propriedades, jatos, faz alguém viver uma vida, por que aquele youtuber, aquele menino está tentando tirar a própria vida? Depressão? É porque existe um lugar dentro do homem que é do tamanho de Jesus Cristo, que pode ter um avião de milhões e milhões, mas só Jesus Cristo é que preenche esse vazio. Eu estou falando de um evangelho que transforma a vida de pessoas. Eu estou falando de um evangelho que vai mudar a vida de pessoas. O dinheiro é uma consequência, a casa é uma consequência, o carro é uma consequência, mas o que você precisa é um evangelho transformador de Jesus Cristo. Não ajunteis tesouros na terra. Aleluia! Eu não estou dizendo que você não possa ter teu carro, tua casa, pelo amor de Jesus Cristo. Não estou dizendo isso. Mas que vida infeliz muitas pessoas têm. Vive a vida toda para trabalhar, estudar, trabalhar, pagar INSS, no final da vida, sentar numa cadeira de balanço, do lado da véia, ou da novinha, que muitos quando chega lá troca, né? Aí olha, fala, a gente é um sucesso. Tem minha casinha, tem meu carrinho, deu tudo certo. Isso é um sucesso? Desculpa, querido, eu não nasci para isso. Porque eu descobri que no reino do Espírito não tem aposentadoria. É lícito você estudar, é lícito você trabalhar, é lícito você comprar suas coisas. Isso faz parte.
Mas o principal é onde você passar, você marcar a vida de alguém. Porque vai dizer assim, para aquele homem de Deus, aquela mulher, aquele jovem quando passou aqui, ele falou algo, olha, eu tinha um câncer, olha, eu estava com uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar, olha, eu estava atrofiado, olha, eu estava assim. Mas veio aquele homem, aquela mulher de Deus. Rapaz, quando ele falou, simplesmente ele falou, eu posso impor as mãos? Eu falei, pode. Quando ele me tocou, imediatamente eu fiquei com, oh, aleluia. Seja lembrado pelo que você fez na vida das pessoas, por causa do Evangelho, através do Evangelho. Isso é a maior riqueza, querido, que nós vamos ter. É o maior registro que nós vamos ter. É o maior registro que nós vamos ter. Em tempos como hoje, querido, onde nós temos uma geração que adora dos lábios, da boca para fora, mas o coração está longe. Quantos prostitutas em cima dos altares, cheio de técnicas, cheio de musicalidade, mas zero espiritualidade, não muda a vida de ninguém, nem a deles mesmo. Sabe, irmão, uma das minhas orações é para que Deus ele comece a descer e comece pelo altar, a começar pela minha vida. Sabe, querido, nós temos que ser colocados no fogo. É por isso que eu digo para você, meu irmão, o mundo vai piorar. Vai vir um caos ainda pior do que esse que você está vendo. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, mas fique calmo, você não faz parte do mundo. Você está protegido em Deus. Vai vir guerra por aí, meu irmão, não se aperreie não. Pastor, fala minha nossa, pastor, o senhor está doido, O senhor fumou que capim hoje, o senhor está aloprado, Tô não, meu irmão, o mundo jaz dor. Ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, roubar, matar e destruir, mas eu e você não. Enquanto ele destrói, a gente chega e reconstrói. Oh, aleluia! Enquanto Jerusalém é destruído, Neemias abre mão do cargo dele e fala, vamos reconstruir. Enquanto o povo que nasceu para reinar é escravo, Deus levanta profetas e diz, diga para eles, endireita o coração. As filhas de Sião já estavam com o nariz empinado, já estavam querendo andar tudo, toda bilu-bilu para lá, para cá, cheio de vaidade. Voltam com o saco cheio de semente, eles plantam, nada acontece. O profeta então chora e ele fala, Senhor, o Senhor restaurou, mas plantamos e nada nasce. Havia pecado no meio. Pode ter boas sementes, pode ter uma boa terra, mas se não tiver a bênção de Deus não funciona. Aleluia. Pode ser dono de um banco, pode ter a fortuna que for, mas se não tiver a bênção de Deus você não tem nada. Quando é que mudou a sorte deles? Quando eles se arrependeram. Aleluia, oh, aleluia, meu Deus do céu, aleluia, Deus é bom demais. Pode subir, por favor. Estão com a vida santa agora, né? Tem coisa pior, querido, do que nós olharmos para pessoas e ver pessoas sofrendo por uma ignorância espiritual. Pessoas que tinham tudo para decolar, para viver uma vida, mas se distraíram no caminho. O próprio Jesus, quando ele vem andando sobre o mar, Pedro olha, ele fala assim, não, fique em paz, sou Jesus. E Pedro olha e fala assim, és tu? Ele falou, sou eu. Ele falou, se és, manda eu ter contigo. E Jesus diz para ele, vem. Pedro vai andar sobre as águas. Pedro vai estar com Jesus. Sabe, irmãos, um evangelho que faz você andar, mesmo em lugar que não tem um solo para que você possa pisar, é esse evangelho. O que te trouxe até aqui é o que vai levar você para a eternidade. Não troque. As pessoas vão nos túmulos visitar os profetas, os deuses que eles adoram, e eles dizem, mãe, assim, vocês, o Deus de vocês não têm um túmulo para visitar. A gente não tem mesmo, porque o nosso está vazio. Quando chegaram lá, a pedra removida, estava 2 seres resplandecentes, e eles diziam, por que procurar entre os mortos aquele que vive?
depois dele fazer tudo o que ele fez, as pessoas ainda, não, nós, cadê? Falou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Oh, aleluia. Eu não sei o quanto você é apaixonado, o quanto você ama essa palavra, mas irmão, saber que Jesus fez tudo o que ele fez, ele partiu, deixou o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Irmãos, eu me sinto na obrigação de retribuir esse amor. Eu me sinto na obrigação de fazer algo por tudo que ele fez por mim. Por tudo que ele fez por mim. Ele me deu uma família maravilhosa, me deu uma esposa, me deu filhos. Quando o câncer quis chegar na minha vida, ele me curou do câncer. Quando a morte tragou o meu bebê, ele trouxe de volta. Não tem nada, querido, nessa vida, não tem dinheiro nesse mundo que pagaria o que Jesus fez por mim. A salvação já estava de ótimo tamanho, mas ele, mesmo assim, ele tem me livrado de tudo que é mortal. Como não ser grato a esse amor? Como não anunciar esse evangelho? Eu não estou falando do que aconteceu na tua vida, eu estou falando do que aconteceu na minha. Isso é para mim. E quantos testemunhos nós temos aqui? Quantos diagnósticos que foi levantado na tua vida, mas Deus mesmo assim no final deu a última resposta. Quantas situações de morte se levantaram, mas de todas o Senhor te livrou. Não, nós não podemos ficar calados, não podemos ser covardes, não podemos ser pessoas que negligenciam a fé. Vamos anunciar esse evangelho. Use as tuas redes sociais, use teu WhatsApp, teu Telegram, use o Instagram, o Facebook, o Orkut, ressuscita tudo, mas comece a pregar, porque o tempo está remido, ele está voltando. Não vamos deixar nossos familiares, vamos anunciar esse evangelho. É esse o sentido do evangelho. O sentido do evangelho não envolve, queridos, não envolve nós termos contas gordas financeiras. Nós poderemos ter e teremos, mas o sentido do evangelho é mudar a vida de pessoas. A vida de pessoas. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fiz uma bateria de exame agora, peguei os resultados. Vai tudo bem. Tem uma bexiga de um colesterol ruim, né? Não pode dar 150, né? 200. O meu está lá embaixo. Tem colesterol ruim não. O que tu está vendo aqui é unção, querido. Cada um defende o seu bucho. Sabe, irmãos? Tem pessoas, não, porque eu vou fazer. Eu não sei, sabe, pastor? Eu vou fazer um exame. Eu não sei o que vai dar. Meu irmão, eu sei. Não dá o direito da gente negligenciar a nossa saúde. Mas ele não mudou. Ele não mudou. Alguém está precisando ouvir isso aqui essa noite? Eu não sei se você está aqui ou se você está pela internet. Mas Deus manda te dizer que esse quadro que pintou e está querendo pintar e dizer que é morte, Deus manda te dizer que não será para morte, mas é para que a glória dele se manifeste. Você vai ver a boa mão de Deus. Você tem muita coisa ainda para escrever. Você tem uma história muito bonita ainda para viver. Existem vidas que dependem da unção que está em você. Então fique em paz, porque nessa noite, se você precisa de cura em nome de Jesus, comece a receber agora. Se você precisa de algo na tua vida, no campo da tua mente, nas tuas emoções, cura física, onde for, comece a receber. Há um bálsamo do Senhor descendo. Há um bálsamo do Senhor. Há um bálsamo do Senhor. Tu és santo, santo.
Oh, Ramanarabashuri, Andarabacandaramanarabaxere. Deus Oh, aleluia! Receba a tua cura! Receba a tua cura! Receba a tua cura! Santo, Deus poderoso. Oh, Espírito Santo! Aleluia! Não, Pai, não há outro igual a Ti. Tu és o único, santo, incomparável. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ah, Espírito Santo, não tem outro como Tu. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou, ó Pai querido, Lázaro. O Senhor é o mesmo, ó Pai querido, que trouxe o filho da viúva de Naim. O Senhor é o mesmo, ó Deus, que restaurou a saúde daqueles. Oh, Espírito Santo, não, nenhuma arma forjada, nem um dardo lançado do inimigo, nenhuma mentira do inferno vai prevalecer. Nós cremos no Teu Espírito Santo, nós cremos na unção do Teu Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia.